Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês um vídeo que é um pouco diferente do habitual do canal. Não vai ser uma decklist, não vai ser uma matchup, vai ser sim 5 opções de decks abaixo de R$ 50. Eu posso estar dando uma roubadinha nos preços, mas eu olhei na liga ontem e todos os decks estavam fechando o valor por volta desse preço. Eu acabei optando por usar o Yu-Gi-Oh! Omega por conta dele cotar as cartas em dólar. Nós não temos nenhum aplicativo que cote em reais, mas já dá para ter uma boa noção em questão de valores. Todos os decks estão abaixo de US$ 10 e sem extra deck. É muito complicado tu fazer um deck budget que dependa do extra deck. Então já vou deixando o recado que nenhum dos 5 decks tem extra deck, ou se tem são apenas uma ou duas cartas, ok? Eu vou estar dando opções desde decks mais simples e mais agressivos até decks mais complexos. Então, no início vou estar trazendo decks que têm um potencial e um teto de poder menor, e por muitas vezes uma simplicidade maior, enquanto mais pro final vou estar trazendo decks mais fortes e com complexidade maior, ok? Então, fique até o final do vídeo, aproveite todos os decks. Caso eu tenha esquecido de algum deck, por favor, comente aqui embaixo nos comentários para sair uma parte 2 futuramente. Então tá, vamos lá. Eu vou começar pelo deck mais simples de todos, que é o Vanilla. O Vanilla, como o nome já diz, ele é baseado em monstros sem efeito. São todos monstros normais, de nível 4, com os maiores ataques do jogo. Outro ponto relevante deles é que eles são todos o atributo terra, o que vai ser relevante um pouquinho mais pra frente do que eu vou mostrar. Com exceção do Warwolf, que tem 2000 de ataque, todos os seus outros monstros têm 1900. Você pode substituir esses monstros normais aqui, caso, por exemplo, se o Insect Knight não tem na loja que tu vai comprar, ou ele esteja muito caro, ou qualquer um desses monstros aqui, talvez com exceção do Werewolf, ele é um dos mais importantes, qualquer um desses outros aqui você pode substituir, sim, por um outro monstro normal, de preferência de terra, e claramente com o maior ataque possível. Dê preferência para monstros de terra que tenham 1700 ou mais de ataque, e para monstros e outros atributos que tenham ataque de 1900 ou mais, ok? Basicamente, você vai me perguntar, tá, mas são monstros normais sem efeitos. Como é que eu vou ganhar o jogo se eu não consigo ativar efeitos de monstro? Muito simples, através das tuas spells e traps. Você vai estar usando várias spells de recursos, como a Heart of Underdog, que vai te dar draw. Toda draw phase, se tu comprar um monstro normal, tu pode revelar e comprar mais uma carta. Tu tem uma Dark Factory, que tu dá target em 2 monstros, cemitério adiciona pra sua mão. Tu tem uma Common Chariot, que tu pode comprar 2 cartas, e tu tem que banir um monstro normal. Ela é bastante semelhante a uma Lure, só que em vez de ser um monstro Dark, é um monstro normal. Tu tem várias cartas que te geram mais cartas, te geram recursos, além de cartas que têm efeitos extremamente fortes, como a Order of the Charge, que tu pode tributar um monstro normal e destruir um monstro no campo. É semelhante a aquela carta de Gemini, que se usa muito no Hero Beat, mas para monstros normais. Tu também tem uma Just Break, que basicamente é uma Mirror Force quando o teu oponente ataca um monstro normal. É extremamente forte essa carta. Essa carta vai fazer tu ganhar vários e vários jogos. Ela é uma das tuas cartas principais. Tu tem uma Bright, que é muito forte, tu consegue invocar um monstro do teu cemitério, ou seja, tu vai ter mais fôlego, tu consegue às vezes dar Order to the Charge para tirar um monstro, e depois dar Bright em resposta, invocando novamente o monstro. Mas o grande ponto desse deck, que todos os monstros de terra, é o campo Gaia Power. O Gaia Power pode parecer pouco, tu dá 500 de ataque, mas tu dando 500 de ataque, todos esses teus monstros normais, eles vão ser maiores que os monarcas, ou vão ser do mesmo tamanho, né? Vão ficar com 2.400. Isso é relevante porque é muito difícil ter um drop 6 que consiga lidar com isso aqui bem. Isso aqui consegue lidar com o Synchro 6 do Blackwing. Isso aqui consegue lidar com o nível 5 do Blackwing quando tá com isso aqui ativo. Isso aqui consegue lidar com muitas cartas poderosas do meta. Obviamente, não é um deck perfeito, é um deck simples para iniciantes, mas extremamente divertido. E claramente outro ponto forte que também tu pode apontar do deck é a possibilidade de tu usar uma Skill Drain sem sofrer grandes consequências, visto que a Skill Drain não deixa tu ativar efeitos do campo, mas como teus monstros nenhum tem efeito, a Skill Drain basicamente ela é nula pra ti, ela vai atrapalhar apenas o oponente. De resto, as cartas são apenas staples, que eu espero que vocês já conheçam, mas é um deck extremamente simples, divertido e eu recomendo ele fortemente para iniciantes. Agora a vamos para o segundo deck da nossa lista, que é um deck que eu recomendo bastante para quem gosta de
controle, que é o Pac-Man. O Pac-Man, ele se baseia na mecânica de flip. Basicamente, você quer controlar o jogo através dos seus monstros, que todos eles têm efeito que quando eles são flipados, eles fazem algo, e no seu turno você pode ativar efeito para eles se setarem. No caso da Deslacoda, comprar uma carta, o Scraps destrói um monstro, a Loctus destrói uma Spell Trap, a Medusa também destrói um monstro, e o Sentry volta o monstro do campo para a mão. Tu vai limpando o campo do oponente, tu vai lidando com cartinha, aqui, e vai batendo de pouquinho em pouquinho com eles. Por isso o nome Pac-Man. Tu vai comendo pelas beiradas de pouquinho em pouquinho. O grande ponto desse deck é tu usar várias traps e cartas mágicas e armadilhas para tu conseguir segurar os turnos do adversário. Tu vai usar cartas como Scrap Iron Scarecrow, que basicamente vai estar negando um ataque por turno, todo turno. Traffic Roar, que vai estar negando teu oponente de atacar um turno. Fendish Chain, que tu vai estar negando os efeitos e vai estar fazendo com que o monstro não consiga atacar. Needle Sailing, que destrói todos os monstros face-up, e como tu mexe muito mecânica de flip, a tendência é que os monstros nos turnos do seu oponente estejam virados para baixo, ou seja, isso aqui vai destruir apenas os monstros do seu oponente. E cartas muito fortes, como Robin Goblin, para ficar tirando cartas da mão, Gravity Bind e outras traps. Você pode ser bastante criativo nessas traps aqui. Não existe exatamente uma pool certa de carta, não existe uma resposta certa no que você deve usar aqui. Você pode usar as traps que você mais se sente confortável, as traps que tu acha mais forte. Tu pode facilmente tirar essas magias aqui de compra de carta para colocar traps mais fortes. Tu pode colocar o Aboku, tu pode colocar Level Limit Area, você pode colocar uma diversidade enorme de cartas aqui. Esse é o único deck que eu acabei usando Extra Deck por conta que é extremamente relevante que tuas traps fiquem em campo. Então a Stardust Road se torna uma carta muito importante, e devido ao reprint que o Stardust Dragon recebeu agora, ele é uma carta extremamente barata. Eu recomendo fortemente quem não tem ele ainda, compre uma, duas, até 3 cópias dele. Ele é uma carta extremamente forte que tu vai rodar em basicamente todos os teus decks. Eu sinceramente não consigo lembrar agora de um deck que não use ele no Extra Deck. Ele é sempre um spot garantido. Quanto ao Pac-Man, eu recomendo ele para jogadores que tenham um pouquinho mais de conhecimento do jogo, não necessariamente jogadores experientes, mas sim jogadores que querem um deck mais desafiador, pois ele necessita de jogadas mais complexas, pensar mais nas suas jogadas e ser mais criativo, devido que não tem uma win condition clara, e sim ele é um deck de controle que vai ganhando de pouquinho em pouquinho, ok? Vamos para o terceiro deck. Eu acho que saímos de um deck controle e vamos para um segundo deck controle, que é o Yuria Control. O Yuria Control é um deck extremamente divertido e forte. Eu acho que a gente entrou possivelmente num deck que aqui você já pode começar a pensar em ganhar campeonatos de maneira consistente. O Pac-Man tem seus problemas, então a tendência de você jogar um campeonato de 4 a 5 rodadas é ele acabar não saindo tão bem numa match ou outra, ainda mais pela complexidade do deck, a tendência é você fazer erros, é normal. Assim como o Vanilla é um deck que, por não ter muitos efeitos, ele tende a, em momentos chaves, em alguns pontos, ser um deck um pouquinho mais decepcionante, mais voltado para iniciantes. Aqui, o Ura já é um deck mais para quem quer vencer locais, quer ganhar, quer ficar na primeira colocação, quer topar. Basicamente, a win condition do deck é o Uria. O que o Uria faz? Ele é um monstro de 10 estrelas, ele é uma versão maligna do deus egípcio do Yugi, do anime antigo, e ele entra tributando 3 face-ups traps que você controla. Ou seja, ele não entra tributando monstros. Ele vai estar ganhando 1000 de ataque para cada trap contínua que você controla, que você tiver no seu cemitério, perdão, e uma vez por turno tu pode destruir uma Spell Trap que o oponente controla, e o oponente não pode ativar Spell Trap em resposta ao efeito dele. Ele é uma carta extremamente forte, por quê? Primeiramente, ele é um monstro que vai entrar com muito ataque e ele não toma as principais traps do formato. Por quê? Você me pergunta. No Edson a gente tem a mecânica de prioridade. Ou seja, no momento que o jogador invoca um monstro, ele tem a prioridade de ativar o efeito dele. Ou seja, no momento que você invoca o Uria, você pode automaticamente ativar o efeito dele de destruir uma spell ou trap no campo. Então, o seu oponente não pode ativar uma Torrential em resposta a esse efeito dele. Logo, o seu oponente não consegue dar Torrential para destruir teu Uria, não consegue dar
bottomless, ele não consegue dar uma quantidade enorme de cartas. Além do que, se ele tiver apenas uma Mirror Force em campo, você pode estar dando normal, o Tributo de Summon do Uria, efeito dele para destruir essa trap. É extremamente forte, é uma carta extremamente competente, é uma win condition muito poderosa, de um deck controle que é extremamente forte, ok? Ele é um deck que eu recomendo tanto para jogadores mais experientes quanto para jogadores mais novatos, por conta que ele é um deck que ele funciona bem para jogadores mais novatos sem experiência, e quanto mais tu melhora com o deck, quanto mais tu treina, melhor ele aparece. Outras cartas importantes vai ser o Sangan, por conta que como o Sangan ele busca um monstro de 1500 ou menos de ataque, e o Uri é um monstro que ele tem 0, ele vai ganhar esse bônus de ataque quando ele é invocado. O Sangan consegue buscar o Uria, então tem um buscador pro teu principal boss do deck. E é muito forte isso. Outra carta muito forte é o Jester, enquanto ele for o único monstro no campo, e como vocês podem ver, os únicos monstros que a gente tem são o Sangan e os 3 Urias. Ele ganha 1000 de ataque para cada carta na Spell e Trap Zone, ou seja, ele geralmente vai estar batendo 3.000, 4.000, até 5.000 em uma porrada só. Ele pode também ser uma win condition muito grande. Outras cartas que eu acabo usando no deck, como traps contínuos. Novamente a Skill Drain, porque você pode simplesmente tributar ela para invocar Teura, e agora Teura vai estar tendo efeito. Shadow Imprisoning Mirror para ganhar de deck Dark. Novamente, tu pode só tributar isso aqui para trazer o teu Uria. E detalhe, isso aqui são só defeitos ativados. Efeitos passivos como o do Jester funcionam. Cartas como Reverie, Nightmare Will, Fiendish Chain, basicamente todas as traps contínuas fortes do jogo tu consegue rodar. Tu pode jogar Mask of the Restrict pra ganhar deck de sapo, pra ganhar decks que usam muitos tributos. É extremamente forte, ok? Esse é o segundo deck também que a gente obrigatoriamente tá tendo que usar Starlight Road, ok? É de extrema importante tu se proteger de cartas como Heavy Storm ou o próprio Judgment Dragon. E por isso que tu acaba tendo que rodar também 2 Stardusts no extra deck. A mecânica do deck é extremamente simples, é tu usar tuas traps para segurar o jogo e ir atrapalhando o oponente até tu conseguir invocar o teu Uria pro campo e ter um boss no teu lado e tentar ganhar o jogo assim. Outra carta também importante se ressaltar é o Magic Planter, por conta que ele é uma carta que consegue lidar várias vezes com traps que estão um pouco perdidas, como às vezes uma Fiendish Chain ali, que não tá fazendo mais muita coisa, ou uma Shadow Imprisoning Mirror, uma partida meio esquisita, uma partida contra o Light Sworn, por exemplo, e tu consegue remover para comprar 2 cartas. O Uri é um deck que eu aconselho demais a vocês utilizarem, e fica aqui minha dica de o terceiro deck budget. Vamos agora pro segundo deck budget, que eu acho que é um deck que o pessoal não se importa muito, que não dá muita bola, que é o Inseto. O Inseto é um deck extremamente divertido, é um deck extremamente forte, ele tem monstros muito poderosos e consegue usar de algumas cartas que são extremamente fortes no meta, como a Solidarity, que basicamente vai estar te dando 800 de ataque desde que você só tenha um tipo no grave, e você só vai ter um porque vai estar cheio de monstro inseto. E você também consegue usar Skill Drain, por conta que é um deck que os efeitos que os monstros têm em campo são efeitos que te atrapalham, como o monstro, esse carinha aqui, ele perde ataque quando não tem outro monstro tipo inseto, ou a Chainsaw Insect, que quando ela bate e destrói um monstro, o oponente compra uma carta. Todos esses efeitos não funcionam com a Skill Drain no campo, o que torna o deck extremamente competitivo. Outra carta que é muito relevante para esse deck funcionar é também a Gaia Power, por conta de também dar um bônus de 500 de ataque para todos os monstros, devido a que todos os monstros são monstros terras também. E a Verdejante Santuário. O Santuário Verdejante, que basicamente sempre que um inseto teu for destruído por batalha por efeito, tu pode adicionar um inseto com nível idêntico do seu deck à sua mão. Então, se o monstro for destruído level 3, tu consegue adicionar um outro level 3 para sua mão. Logo, uma carta de extrema valor, muito recurso, tu consegue invocar muito. Tu vai ter teu Doom Doozer, que ele é um monstro que se invoca por invocação especial, banindo 2 monstros inseto. Tu vai ter esse outro inseto que eu não vou estar dizendo o nome, tá? Pra que se invoca banindo um inseto. Ele é um deck extremamente competente. Todos os monstros insetos têm ataques grandes, fazem efeitos fortes. E não tem muito o que falar também. É um deck extremamente simples. Ele é um pouco similar ao que o Vanilla se propõe, mas nesse caso ele acaba usando monstros insetos e alguns efeitos para rodar melhor, ok? Eu aconselharia esse deck para jogadores mais medianos, não tão experientes e não tão novatos, devido a ter algumas mecânicas como o Santuário Verdejante, algumas mecânicas de banimento
mais efeitos, mas também não é um deck nada complexo e o cara em uma semana e meia consegue tranquilamente aprender esse deck e desempenhar bem numa local. Acredito eu que tranquilamente um cara que pilote isso aqui bem, uma pessoa que pilote isso aqui bem, consiga resultados satisfatórios e conseguir topar num torneio tranquilamente, sem muito estresse. E agora vamos pro primeiro colocado, que eu acho que é um dos queridinhos de muita gente aí, que é o Lightsworn. E é tudo de bom que a gente poderia pensar num deck de Edson. Ele é um deck extremamente barato, ultimamente. O Hamster teve reprint ano passado, faz pouco tempo. Eren é um pouquinho chatinha de achar, mas sempre que tu acha ela tem valores extremamente baixos. Assim como a Celestia, assim como o Arcos, assim como várias outras cartas, o Wolf. São monstros que às vezes são um pouquinho mais chatos de achar, por conta que tem prints, só tem printagens mais antigas. Mas sempre que tiveram printagens, eles foram relevantes, eles foram importantes. Perdão, eles sempre que tiveram essas printagens sempre foram raridades baixas, ou seja, teve muita quantidade. Então tem diversos monstros nesse estilo, como a Layla, como o Honesto, que são monstros que tiveram essas prints faz um bom tempo já. Além disso, tu tem cartas como a Mirror Force, Torrential, que são cartas genéricas, e o teu boss do deck, que é o Judgment Dragon, ele é uma carta que tomou reprint faz pouquíssimo tempo e é extremamente barato. Mas agora, parando de falar um pouco só sobre o preço do deck, vamos falar um pouco mais sobre a competitividade desse deck. Esse deck ele é de longe o melhor deck dos 5 apresentados, ok? Ele é definitivamente um deck bom, ele é um deck extremamente forte. Mesmo um jogador não tão experiente, não tão bom, consegue ótimos resultados com esse deck. Obviamente você vai ter que conseguir resultados com todos os outros decks, mas esse aqui ele vai te dar uma consistência muito maior. Tu tem monstros muito mais fortes, tem guinness muito mais fortes. O Lightsworn, basicamente, ele se abraça na mecânica de enviar cartas para o cemitério. Todos os seus monstros Lightsworn, eles têm alguma interação com enviar cartas para o cemitério. Muitos deles acabam enviando cartas no final do turno, outros quando são invocados ou flipados, e ainda existem alguns monstros que quando caem no cemitério eles se invocam, ou seja, tu tem várias interações com o cemitério, tanto como enviar cartas e como banir cartas. Para você conseguir aproveitar essas cartas do cemitério, tu acaba utilizando cartas como o Necrogardna, e você pode aproveitar, botar outros monstros Dark, usar Engine de Chaos, você pode usar diversas outras cartas que funcionam no cemitério, é bastante livre aqui nessa questão. O seu grande objetivo no jogo é conseguir invocar o Judgment Dragon, que basicamente fala que se você tiver 4 monstros Lightsworn com nomes diferentes no cemitério, ele se invoca da sua mão, e tu pode pagar 1000 de vida e destruir todas as outras cartas no campo. Ou seja, ele é um monstro de 3000 de ataque e 2600 de defesa, que entra de graça e dá um swipe no campo. E ele ainda fica, ou seja, é uma carta extremamente forte. Ele é um deck simples que eu recomendo tanto para jogadores iniciantes quanto para jogadores mais veteranos, porque ele é um deck que é simples à primeira vista, só que tu tem um mundo enorme de opções por trás dele. Tu consegue adicionar um Play Spacer e colocar extra deck, tu consegue adicionar outras traps, tu tem discussão de quantidade de cartas, tu pode colocar às vezes uma Solar Recharge a menos, pode tirar um Hamster, usar outras em Guinness. Ele é um deck extremamente forte, ele é um deck extremamente confiável, que independente da maneira com a qual você jogar, você vai se divertir. Então seria isso. Eu acredito que eu tenha falado bem sobre todos os decks. Se possível, deixa o like, deixa o gostei, se inscreva no canal. Caso tenha gostado do vídeo, comente, fale o que achou, dê outras opções de deck, dê outras ideias de deck que eu posso estar trazendo uma parte 2, caso vocês gostem mais para frente. Agradeço por toda a atenção que vocês deram para esse vídeo. Um muito obrigado e um valeu!